Olá, turma! Chegamos à terceira parte da nossa aula de número 1, Introdução à Química Orgânica. Vimos na parte 1 e na parte 2, ao longo dessas duas primeiras partes, o histórico de construção da definição do que é a química orgânica, quais foram os principais fatos que ajudaram a chegar na definição atual de química orgânica. Vimos um pouco sobre a estrutura atômica para entender a importância do átomo de carbono, para que ele então tenha um ramo da química voltado somente para o estudo dos compostos que vão apresentar o átomo de carbono, que é a química orgânica, tá certo? Entendemos por que é necessário que os átomos formem ligações e como é que isso vai ocorrer quando nós falamos sobre a teoria da ligação de valência e a teoria do orbital molecular. Passeamos um pouco sobre a compreensão dos orbitais híbridos, o sp3, o sp2 e o sp, tá certo? E aí a gente chega então aqui no nosso já momento final da nossa primeira aula, tá certo? Vamos começar falando um pouco sobre a questão do desenho das estruturas químicas. Então, vão existir diferentes maneiras, algumas simplificadas e outras um pouco mais elaboradas, com todas as informações necessárias para poder desenhar estas estruturas. Então, aqui eu começo colocando para vocês as estruturas condensadas. Então, aqui, observem que eu começo com uma estrutura aberta, indicando todas as ligações existentes, então identifico todas como simples, tá certo? E é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, principalmente da questão da valência, de quantas ligações cada elemento pode fazer, carbono 4, hidrogênio 1, o nitrogênio 3, o oxigênio 2, porque quando a gente passa para as formas condensadas, observem que essas ligações elas são omitidas. Então, eu preciso olhar para cá, CH3, e saber como é que esses átomos estão ligados. Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento dessa questão da valência dos átomos, eu consigo identificar que esse CH3 ele está ligado desta maneira, com cada átomo de hidrogênio ligado ao átomo de carbono. E este átomo de carbono ligado ao outro átomo de carbono. Então, observe o carbono com 1, 2, 3, 4 ligações e cada hidrogênio com uma ligação. Isso para que eu não cometa erros, como, por exemplo, de repente colocar hidrogênio ligado a outro hidrogênio, ligado a outro hidrogênio. Professor, são 3 hidrogênios, então, ligado ao carbono. Então, isso aqui é um erro, e por mais absurdo que possa parecer, é um erro muito comum para quem está iniciando os estudos em química orgânica. Como você já tem uma base, que é cobrado inclusive no Enem de vocês, é importante que todos vocês possam relembrar esse conteúdo que já foi abordado. Eu posso também ter as estruturas esqueléticas, que são estruturas mais ainda simplificadas do que as estruturas condensadas. Então, nelas, os átomos de carbono normalmente não são mostrados. Os átomos de hidrogênios que são ligados ao átomo de carbono também não são mostrados, e os átomos que não são de carbono e nem de hidrogênio, eles são então identificados. A gente já viu alguns exemplos, Então vejam aqui uma estrutura esquelética
do isopreno, né? Então, observem que os átomos de hidrogênio estão omitidos, o átomo de carbono está omitido. Então, a partir do momento que eu sei que aqui eu tenho um carbono e que eu já tenho uma dupla ligação, eu consigo identificar que esse carbono vai ter dois outros hidrogênios, porque o carbono é um átomo tetraédrico. Ah, professor, e como é que eu sei que não é outro elemento químico? Porque quando é outro elemento químico, deixa eu ver se vai, eu acho que vai aparecer lá. Se aqui, por exemplo, fosse um átomo de flúor, então obrigatoriamente aqui iria aparecer uma ligação para o átomo de flúor. Sempre que eu tenho um átomo diferente de carbono e hidrogênio, ele não é omitido, tá certo? E aqui eu tenho o exemplo do metilciclohexano, né? Então, aqui eu tenho todas as ligações sendo demonstradas, o que em muitos casos isso pode gerar uma poluição visual com um grande número de informações. Tá bem? Então, por isso, a gente pode utilizar a esquelética, né? E eu até recomendo para vocês, pause aí o vídeo e desenhe a estrutura condensada do metilciclohexano e até mesmo do isopreno, né? Lembrando que na condensada eu não vou ter, né, aí a omissão, a oclusão dos átomos de carbono e de hidrogênio. Eu vou ocluir as ligações. Então, por exemplo, eu teria que desenhar CH2 para cima, CH2, porque cada carbono está ligado a 2. E assim sucessivamente até formar o pentágono. Tá? Não vou desenhar aqui que vai ficar muito feio. Bom, então, alguns agrupamentos, como CH3, hidroxila, o NH2, né, eles podem até ter a sua ordem invertida, né, como ocorre aqui. Vejam lá. H3C, HO, H2N. E essa inversão ela pode ocorrer em algumas fórmulas, né, algumas estruturas, para que tenha a informação mais clara de qual átomo está ligado, né? Porque eu vou colocar aqui para vocês. Olha lá, vejam esse exemplo. Do lado direito, né, eu consigo desenhar corretamente, porque o agrupamento é CH3. Mas se eu fosse colocar bem aqui, eu teria que colocar isso daqui, ó, CH3, ligado ao carbono que está aqui. Só que se eu for fazer isso, eu coloco a falsa impressão de que quem está ligado ao carbono é o hidrogênio. E não é isso que está acontecendo. Quem está ligado ao carbono é o carbono. Então, essa inversão de alguns agrupamentos, eles ocorrem para melhorar, né, a informação que é colocada na fórmula. A mesma coisa a gente tem aqui nesse outro composto, tá certo? Então, não existem regras bem definidas que vão abranger todos os casos, né? Trata-se de uma questão de preferência. Caso você coloque CH3 normal aqui, né, como é a escrita, como você coloca também desse lado, é um erro? Não. Você só precisa ter o cuidado de não cometer, né, a confusão de repente entender que é o hidrogênio que está ligado ao carbono. Se você tem experiência, se você domina, aí você pode escrever na forma direta sem nenhum problema. E aí a gente chega ao ponto em que a gente precisa entender qual é o tipo de ligação que vai ocorrer entre estes átomos dentro da química orgânica. Porque nós vimos, né, lá se não me engano foi na parte 1 do vídeo, que nós temos 3 tipos de ligações. A ligação iônica, a ligação metálica e a ligação covalente. A covalente que ela é produzida a partir do compartilhamento de elétrons por 2 átomos. Tudo bem? Só que quando a gente fala de compartilhamento, a gente entende que esse compartilhamento é um compartilhamento igualitário. Entretanto, na maior parte das vezes, né, quando eu tenho 2 átomos diferentes compartilhando os elétrons,
eu vou ter um compartilhamento desigual. Esses elétrons eles acabam sendo atraídos mais constantemente para próximo de um dos átomos, tá certo? Então, essas ligações covalentes, né, que compartilham elétrons entre dois átomos, elas vão poder ocorrer de dois tipos. Elas vão poder ser apolares, quando esse compartilhamento é igualitário, tá certo? Os elétrons participam 50% mais da proximidade de um átomo e 50% do outro. E eu vou ter as ligações covalentes polares. Essas ligações covalentes elas vão resultar em um certo desequilíbrio. É um compartilhamento, não é uma transferência, porque se for transferência é ligação iônica, mas é um compartilhamento desigual. Então a maioria das ligações não é nem completamente iônica, tá? Transferir um elétron de um átomo para o outro e acabou, um perdeu e o outro ganhou, nem completamente covalente, compartilhamento igualitário, mas situa-se em algum lugar entre esses dois extremos, e aí eu tenho as ligações covalentes polares, tá? Então, os elétrons envolvidos na ligação são atraídos mais fortemente por um átomo que por outro, de tal modo que a distribuição eletrônica, né, a distribuição dos elétrons entre os átomos, ela não é simétrica. Essa distribuição, esse compartilhamento assimétrico, ele tem uma origem. E a origem é a eletronegatividade, que a gente pode representar aqui por EN. A eletronegatividade ela é uma propriedade periódica dos elementos químicos, tá? Então, propriedades periódicas são propriedades que, quando a gente observa a tabela periódica, ela apresenta um certo comportamento padrão. Então, a eletronegatividade é uma propriedade periódica, tá certo? Que está baseada na força que um átomo possui de atrair os elétrons de uma ligação para próximo de si, próximo do seu núcleo, né? Então, olhem aqui, é uma habilidade intrínseca própria que um átomo possui de atrair os elétrons compartilhados em uma ligação covalente, tá certo? É como se fosse um cabo de guerra, tá bem? Onde os dois átomos ficam ali disputando. Na ligação covalente polar, ambos têm a força. Então, aquele marcador do centro da corda sempre vai ficar ali no meio do campo. No caso da ligação covalente polar, esse marcador ele acaba passando mais para um dos lados, aí às vezes o outro lado puxa, vai para o lado dele, mas não é o suficiente para que um dos lados ganhe essa briga pelos elétrons, tá certo? Porque se ganha é uma ligação iônica. Então é essa eletronegatividade que vai dar origem às ligações covalentes polares. Então aqui eu coloco para vocês uma ligação covalente, né? Uma exemplificação. Aqui uma ligação covalente polar, né? Então observem que a nuvem ela tem uma distorção, ela já é oval, né? Com um dos lados maior. Observe que existe a geração de uma carga que a gente vai chamar de carga parcial, é uma carga não existente, é uma carga esperada, tá certo? E aqui eu tenho a ligação iônica, onde ocorre de fato a ruptura. E eu tenho uma carga de fato, né, uma carga negativa e uma carga positiva. À medida que a gente caminha da esquerda para a direita, tá certo? Eu tenho o aumento do caráter iônico. Então a ligação covalente polar, que é uma ligação muito comum nos compostos orgânicos, ela está ali naquele extremo, naquela área de transição entre uma ligação covalente e uma ligação iônica. As ligações covalentes geralmente vão possuir uma diferença de eletronegatividade, ou seja, uma diferença entre a eletronegatividade deste átomo com este átomo, porque daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela onde cada átomo possui um valor de eletronegatividade, né? Mas quando essa diferença entre eles é menor do que 0,5, eu posso caracterizar aquela ligação como covalente.
quando essa diferença de eletronegatividade ela é maior do que 2, eu caracterizo aquela ligação como iônica. E quando, né, está no intervalo, né, maior ou igual a 0,5 e menor ou igual a 2, essa ligação é uma ligação covalente polar. Esses valores de eletronegatividade são valores tabelados e que você pode encontrar, né, em diversos livros, essa tabela com os valores das eletronegatividades. E aqui eu apresento para vocês, no caso, alguns destes valores, né? Então, observem, por exemplo, que quando ocorre uma interação, vamos colocar aqui, entre o oxigênio e o nitrogênio, né? Então, vejam que a diferença de eletronegatividade é igual a 0,5. Então, a ligação que eles vão... 3,5 menos 3, 0,5. Então, a diferença entre eles é de 0,5, caracterizando que a ligação vai ser uma ligação covalente polar. Mas, por exemplo, quando eu pego o oxigênio com o berílio, tá? A diferença ela vai ser de 2, tá certo? Não, deixa eu pegar um que seja maior. Aqui, ó, de 1,2. Então, a diferença vai ser maior do que 2 quando for com magnésio. Então, nesse caso, quando o oxigênio se liga ao magnésio, eu tenho uma ligação iônica. Carbono com hidrogênio, que é algo que sempre vai ocorrer para vocês. Olha lá. A diferença é de 0,4, menor do que 0,5. Então, hidrogênio e carbono formam uma ligação covalente simétrica. Nenhum deles apresenta uma força significativa para gerar uma distorção na nuvem de elétrons. Então, eu tenho uma ligação covalente simétrica ou covalente apolar. Então, aqui eu coloco para vocês, né, alguns exemplos práticos, tá certo? Para que a gente entenda. Então, olha só, o carbono. O carbono tem a eletronegatividade 2,5 e o oxigênio 3,5. A diferença é igual a 1. Logo, eu tenho uma ligação covalente, polar. Não, calma lá, apolar. Polar, desculpa, gente. Edita aí. Esqueci um pouco. Vamos lá. E o metil lítio entre carbono e o lítio, tá certo? Vamos ver aqui a diferença. O carbono a gente já sabe que é 2,5 e o lítio 1. Então, a diferença de 1,5 eu tenho uma ligação covalente polar, né? São geradas estas cargas parciais. A carga parcial positiva, que é atribuída ao átomo menos eletronegativo, né? Então, vejam o carbono, e aqui também, e aqui o lítio, tá certo? E a carga parcial negativa, que é o átomo mais, atribuída ao átomo mais eletronegativo, aquele que tem a maior eletronegatividade, que aqui é o oxigênio, e aqui é o carbono. Essa seta que eu estou indicando para vocês aqui é a seta do momento dipolar de uma molécula, né? Indicando para onde vai ocorrer um maior acúmulo de cargas negativas. Então, nesta região em vermelho aqui, deve ocorrer um maior acúmulo de cargas negativas, enquanto nessa região em azul, um acúmulo de cargas positivas, tá? E aqui no metilítio, eu vou ter um acúmulo de cargas negativas aqui, próximo da região do carbono, e de cargas positivas aqui no lítio. Esse momento dipolar, né, que eu indiquei aqui por essa seta, vocês também poderão encontrar nos livros do chamado mapa de potencial eletrostático. Esse mapa ele é um mapa colorido, tá certo? Que indica em azul a região deficiente em elétrons, tá certo? E a região mais em vermelho é a região que é rica em elétrons. Então, a gente consegue ter ali uma definição de áreas, né, de forma tridimensional da molécula, onde eu tenho um acúmulo de carga elétrica
negativa e onde eu tenho um acúmulo de carga elétrica positiva. Porque quando a gente fala de reações em química orgânica, é muito importante eu saber aonde as cargas, aonde esse acúmulo de carga negativa está e aonde eu tenho um acúmulo de carga positiva. Porque essa discrepância que vai direcionar o ataque, né, de um reagente químico, a forma como essa reação vai ocorrer, tá certo? E até o próprio produto, tá certo? Então é por isso que é importante que a gente entenda aqui essa definição de eletronegatividade e a própria polaridade de uma molécula. Então, vendo a definição do momento de dipolo, né, que é simplificado representado pela letra grega μ, ele mede a polaridade das moléculas, né, que é o resultado do somatório vetorial das polaridades individuais das ligações e das contribuições dos pares solitários na molécula. Então, esse momento de dipolo, tá certo? Ele vai indicar para você, de uma forma ampla, né, como é que o somatório de todas as ligações, porque deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui eu fiz um cálculo somente desta ligação. E dessa ligação aqui, carbono e hidrogênio. E dessa outra, carbono e hidrogênio. Tenho mais uma aqui, tenho outra aqui. A mesma coisa aqui, eu só vi esta ligação. E as demais? Né? Então, o momento de dipolo, ele vai me fornecer, né, uma visão geral dessa distribuição, considerando o centro de massa de todas as cargas positivas com o centro de massa de todas as cargas negativas. Né? Então, se não ocorrer uma diferença entre esse centro, né, se ocorrer, na verdade, uma diferença entre esse centro, eu vou ter uma polaridade da molécula sendo igual a zero. Ah, professor, qual é a importância de eu estudar isso daqui na minha vida? Bom, a gente entende que existem compostos que vão ter solubilidade em água, como, por exemplo, eu vou ter ali alguns sais, né? Eu vou ter alguns compostos moleculares que eles vão apresentar solubilidade em água, tá certo? Porém, quando eu pego, por exemplo, moléculas de gordura, compostos orgânicos, eu não tenho uma solubilidade em água. Então, por que isso ocorre? Porque geralmente os compostos orgânicos eles apresentam uma polaridade da molécula igual a zero. Só que a água ela é uma molécula apolar. E quando a gente estuda, e a gente vai estudar isso na nossa terceira aula, na aula 3, tá? Terceira aula, não é parte 3. Lá na nossa terceira aula, a gente observa que, pela regra da solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Então, se a minha molécula de água é apolar e as moléculas orgânicas são apolares, eu não tenho aí um mecanismo de solubilização. É por isso que quando a gente vai lavar uma louça cheia ali de compostos orgânicos da comida, a gente precisa do sabão. Quando a gente usa uma faca com manteiga, a gente, para tirar, fazer a limpeza, se eu passar só água, sai o geralzão, mas ela ainda fica ali gordurosa. Eu preciso do sabão, que vai ser um mecanismo, né, uma substância que vai promover a solubilidade da água, que é polar, uma molécula polar, com a do sabão, com a da gordura, que é uma molécula apolar. Então, entender o momento de dipolo é entender a origem da solubilidade de um composto em outro. E aqui eu tenho uma representação, né, de como é que esse momento de dipolo ele pode ser calculado. A gente não vai entrar nesse mérito, tá certo? Mas aqui eu tenho uma fórmula que é a carga em ambas as extremidades vezes a distância entre as cargas. Né? A distância entre as cargas é essa daqui, tá certo? E geralmente esse momento de dipolo ele é expresso na unidade chamada de debye ou debs, né? Como você preferir.
Aqui nessa tabela, eu posso indicar para vocês, né, esse momento de dipolo de algumas substâncias. Vamos olhar aqui a do cloreto de sódio, que é um composto inorgânico, uma substância que tem uma ligação iônica, né? Então aqui eu tenho uma carga, né, que ela é uma carga real. Por isso que o momento de dipolo ele é muito elevado, né? Eu tenho um lado que é negativo, que é o cloro, e tenho um lado que é positivo, que é o sódio. Quando eu começo a adentrar nas moléculas orgânicas, observem aqui o CH3, momento de dipolo 1,87. Mas aí eu preciso entender por que esse 1,87 aqui, já que quando eu olho para cá para o CH3, CH3, vejam que existe só a diferença do Cl e aqui eu tenho um CH3. Aqui o momento de dipolo é zero. Mas por que eu tenho isso? Porque a entrada do cloro aqui nessa molécula orgânica gera uma assimetria na distribuição eletrônica. Uma assimetria que não ocorria aqui, que não ocorre aqui no CH6H6, que não ocorre no CCl4, no CH4, tá certo? Aqui eu tenho moléculas simétricas, onde o momento onde o centro de carga positiva, né, ele, né, difere do centro de carga negativa. Então ocorre uma anulação e por isso que o momento de dipolo é igual a zero. Vocês podem até se perguntar, professor, mas aqui entrou Cl e o momento de dipolo é zero. A diferença é que aqui eu tenho uma molécula assimétrica, com somente um lado, né, que é um átomo eletronegativo, que é o cloro. Aqui eu tenho uma molécula simétrica. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês observarem. Olhem lá. Olha a molécula de água. Vejam como ocorre um acúmulo da carga negativa aqui no átomo de oxigênio, tá certo? Já que ele é mais eletronegativo do que cada um dos átomos de hidrogênio. Vejam aqui no metanol a mesma coisa, né? Ocorre um acúmulo de carga negativa aqui no átomo de oxigênio. É por isso que ele tem aqui esse momento de dipolo. E olhem o tetacloreto de carbono. Vejam que ele é uma molécula simétrica. Então, as cargas negativas que se acumulariam aqui em cada cloro, né, elas diferem do centro de carga positiva, que é o átomo de carbono. Então, gera uma molécula simétrica, tá bem? Que garante aí um momento de dipolo igual a zero. Vejam aqui o metano, a mesma coisa, a simetria da molécula. Então, a simetria é também um ponto importante que a gente precisa observar no momento de entender aonde está, né, a distribuição, né, da nuvem de elétrons, se eu tenho um acúmulo em um dos lados ou não de um determinado composto orgânico. E para isso é muito importante, né, que a gente possa consultar os mapas de potencial eletrostático, porque eles nos dão esta informação de uma forma muito simples, né, colorida, ali muito fácil de ser visualizada.
caminhando já para o nosso momento final, os últimos slides da nossa aula, tá certo? A gente vai falar de dois pontos, que são as cargas formais e a ressonância. Para que a gente possa entender as cargas formais, era importante que a gente reconhecesse, né, a questão da polaridade das moléculas, tá certo? E da onde vêm essas polaridades, que é através da eletronegatividade, que é uma propriedade periódica intrínseca dos átomos, né, de puxar os elétrons, ou pelo menos de tentar puxar os elétrons para próximo de si, e com consequência gerando essa distorção na nuvem. Então, intimamente relacionado com a ideia da polaridade da ligação, de polaridade das ligações e o momento de dipolo, nós temos as cargas formais. Então, quando a gente observa, por exemplo, uma molécula como a que está representada abaixo, a gente consegue observar que no átomo de enxofre é gerado, né, uma carga formal positiva e que no átomo de oxigênio é gerada uma carga parcial negativa. Isso porque, pessoal, eu só vou observar aqui, tá? A título de exemplo. Essa molécula que é a do dimetilsulfóxido, tá certo? Que é um solvente utilizado para preservação de revestimento de células biológicas em baixas temperaturas, tá bem? Então, quando eu observo aqui o mapa de potencial eletrostático, eu consigo identificar que no átomo de oxigênio, né, eu tenho a formação, né, de uma assimetria, né, com um acúmulo de carga negativo, tá certo? Então, por isso a geração da carga parcial negativa, e no átomo de enxofre eu tenho a geração de uma carga parcial positiva devido, né, a uma deficiência de elétrons que estão mais acumulados na região mais próxima do oxigênio. Então, essas cargas formais, elas representam um formalismo e não a necessidade, a presença de fato, né, de cargas iônicas. Lembrem que se eu tenho uma carga iônica, eu vou estar falando de uma ligação iônica. Então, essas cargas formais, elas representam, né, uma previsão de carga, né, devido a essa distribuição assimétrica. Na realidade, estas cargas elas não existem, porém eu tenho a perspectiva de existência, tá certo? Então, a carga formal ela representa um registro contábil dos elétrons. E para que eu possa calcular essa carga formal, eu vou fazer uma continha que é simples. A carga formal ela é igual ao número de elétrons, né, de valência no átomo neutro menos o número de elétrons de valência no átomo da ligação. Esse número de elétrons de valência no átomo da ligação, ele é derivado da seguinte informação. Eu vou pegar o número de elétrons ligantes e dividir por 2, tá ok? E vou somar ao número de elétrons que não vão estar envolvidos na ligação. Em alguns casos, para alguns átomos, esse número ele é igual a 0, tá ok? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo bem simples, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, que é o metano. Tá? Então, eu vou calcular, deixa eu mudar aqui de cor, eu vou calcular a carga formal para o carbono, tá? Porque a carga formal a gente calcula para cada átomo. Qual é a informação que eu preciso ter? Número de elétrons de valência no átomo neutro. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o número de elétrons que o átomo, né, de carbono ele tem na sua camada de valência. Então, por exemplo, o átomo de carbono ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Então, 4 elétrons na sua camada de valência. Menos, tá ok? O número de elétrons ligantes, 1, 2, porque cada linha dessa representa, tá, 2 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 dividido por 2, mais
número de elétrons não envolvidos em ligação. Então, quando eu olho para cá, para o carbono, eu não vejo nenhum par de elétrons isolado, não ligante. Então, aqui o meu número é 0. E aí, basta resolver essa conta. 4, que é o número de elétrons de valência do átomo de carbono, menos 8 dividido por 2, que dá 4. Então, 4 menos 8 dividido por 2, 4 mais 0, 4. Então, 4. 4 menos 4, 0. Então, aqui a carga formal do átomo de carbono é igual a 0. Então, eu acabei de fazer um registro contábil para saber qual é a carga formal do átomo de carbono. Se eu quiser fazer para o átomo de hidrogênio, eu também posso fazer. Vamos ver mais outros exemplos que constam aqui no nosso slide. Então, o átomo de carbono, como a gente já viu, ele possui 4 elétrons na sua camada de valência. Como é que eu sei isso? Através da distribuição eletrônica, né? Eu posso fazer a distribuição eletrônica e eu também posso, né, quando os elementos eles fazem parte da família da família 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6 e 7A, eu posso diretamente pelo número da família saber o número de elétrons de valência. Então, todos os elementos que estão ali na família 1A, que é a primeira coluna da tabela periódica, eles têm um elétron de valência. Todos os elementos que são da família 2A, ou a segunda coluna da tabela periódica, tem 2 elétrons de valência. Da família 3A, qual é a família 3A? É a 13ª coluna da tabela periódica. Então, todos que estão ali naquela família 3A, né, eles têm 3 elétrons de valência. Do carbono, ele é da família 4A, né, é a 14ª coluna. Por que eu pulei da segunda coluna para a 13ª? Porque ali a terceira coluna até a 12ª são os elementos da família B, são os metais de transição. E ali eu não tenho um número muito bem definido de elétrons de valência, eu preciso fazer uma distribuição. Mas quando é da família A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e até mesmo a 8A, mas são os gases nobres, não tem tanta relevância para a gente no momento, o número da família representa, né, o número de elétrons de valência. Não lembra muito bem, né, dessa informação? Volte lá, né, no seu material do estudo do primeiro ano do ensino médio, quando você estuda tabela periódica, lá tem essa informação para você. Você estudou isso também quando estudou tabela periódica. Então está aqui, né, o cálculo que eu acabei de fazer. Então, o átomo de carbono, quando está ligado aos átomos de hidrogênio, ele possui 8 elétrons sendo compartilhados. Divido por 2, conforme o cálculo, né? E aí eu chego a 4 elétrons de valência. Olha aqui o átomo de nitrogênio. O átomo de nitrogênio ele é da família 5A. Tá? 5A. Então, tem 5 elétrons de valência. Aqui na ligação com amônio, com os átomos de nitrogênio, né, na amônia, o nitrogênio tem 6 elétrons compartilhados, só os que estão em preto aqui que são compartilhados. Esses dois são elétrons de valência. Tá? Então, 6 dividido por 2, que dá 3, mais 2, que são os dois justamente os elétrons não compartilhados. Tá? Então, daria igual a 5. Mais os 5 que estão aqui, né? Então, 5 menos 5, eu chego a carga formal igual a 5. E aqui, né, eu tenho outros 2 exemplos, né, que vocês podem fazer o cálculo, tá bem? E aí vocês podem chegar aos valores. O enxofre, ele é da família 6A, 6 elétrons de valência, por isso que aqui eu coloco 6 menos. Quantos elétrons ele tem compartilhado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dividido por 2. Mais elétrons não compartilhados. Bem aqui ele tem 2, né? Então eu faço aí o cálculo, né? 6 dividido por 2, 3, mais 2, 5. Então 6 menos 5, 1.
Então, mais um, né, no caso. Então, por isso que aqui eu tenho a carga mais um. Olhem o oxigênio. O oxigênio também é da família 6A. Então, seria da família 6A, 6 elétrons de valência no átomo normal. Isso é uma informação que eu vou olhar o oxigênio independente de onde ele estiver. O oxigênio, ele é da família 6A e no estado fundamental ele tem 6 elétrons de valência. Assim como o carbono tem 4, o nitrogênio tem 5, o enxofre tem 6 também. Aí eu vou olhar para a fórmula agora. Quantos elétrons compartilhados ele tem? 2. Então, 2 dividido por 2. Mais quantos elétrons não ligantes? Aí eu vou olhar para a fórmula também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 dividido por 2. 1 mais 6, 7. 6 menos 7, menos 1. Então, é por isso que aqui eu tenho a carga menos 1. Tá certo? Peço para que você também dê uma pausa e observe agora este exemplo, encontre, né, entenda o porquê o nitrogênio é positivo, tá ok? E esse oxigênio aqui, ele é negativo. Se você deu pause, né, vamos então dar continuidade. Se você não deu pause, você só me viu ficar em silêncio por uns 2 ou 3 segundos. Chegamos então, né, ao nosso último tópico, que é a ressonância, que é um fenômeno muito importante dentro da química orgânica. Na verdade, ele ocorre em outros compostos, mas para a química orgânica possui também elevada importância. Então, vamos entender o que é a ressonância. Em muitos casos, né, quando eu for desenhar a estrutura química de algum composto, eu vou poder ter casos como esse, né, onde eu vou precisar usar a seta que indica ressonância. Então, sempre que eu observar essa seta, eu estou diante de uma seta de ressonância. O que a seta de ressonância me indica? Que as estruturas que estão sendo representadas sozinhas não podem representar aquele composto. Na realidade, ambas, ou as 3 ou as 4, existem às vezes moléculas que precisam de 4 estruturas que juntas representam, né, uma determinada estrutura química, mas aqui nesse caso do íon acetato, esta seta de ressonância indica que a representação do íon acetato não é nem a primeira nem a segunda, é um misto das duas. Só que pelas limitações técnicas, né, de desenhar, né, a gente não consegue fazer essa representação única. Então, eu faço, né, o desenho das duas estruturas e insiro a seta da ressonância. Isso porque esta ligação dupla aqui, tá? Ela não é uma ligação dupla de fato. Ela é uma estrutura intermediária, é uma ligação intermediária entre uma ligação simples e uma ligação dupla, tá certo? E que ela vai, né, ter uma movimentação tanto entre esse carbono e o oxigênio e entre o mesmo carbono e o outro oxigênio. Professor, então por que você não desenha menor ou maior? Porque, tecnicamente, se eu desenhar uma linha menor, eu só estou indicando que é uma ligação simples que eu desenhei menor. Se eu desenhar desse tamanho aqui, continua sendo uma ligação simples, né? Então, existe uma limitação técnica. Por isso que a gente precisa desenhar 2 ou 3 ou mais estruturas para indicar uma única estrutura, indicando que o íon acetato ele é uma estrutura intermediária entre a primeira e a segunda estrutura. Então, embora, né, os dois átomos de oxigênio no íon acetato pareçam ser diferentes, nas estruturas de ligação por traços, né, os experimentos mostram que eles são equivalentes. Então, quando eu olho para cá, vejam lá, a ligação carbono-oxigênio no íon acetato ela tem um comprimento de onda de 127, mas uma ligação carbono-oxigênio normal, que não seja uma de ressonância, ela tem tamanho 135 picômetros, e ligação dupla carbono-oxigênio normal,
120 picômetros. Então, observem que a carbono-oxigênio na ressonância, ela tem um tamanho intermediário entre estes dois. É por isso que a gente precisa da indicação de que ali eu tenho uma ressonância, tá bem? E aí eu uso a seta. Então, a relação da ressonância entre duas ou mais estruturas individuais de ligações de traços, ela é indicada por uma seta dupla entre elas, a seta que eu mostrei para vocês, né? Indicando ali que existe duas formas ou três formas ou mais ressonantes para representar um composto orgânico. Tá? Então, a única diferença entre as formas de ressonância é a distribuição dos elétrons de valência e os não ligantes, né? Átomos, conexões e o próprio formato tridimensional da molécula é a mesma. Então, vou voltar aqui só para você observar. Deixa eu apagar. Observe, tudo permanece exatamente igual, né? A estrutura, a posição, as conexões. A única coisa que vai mudar é essa ligação dupla, né? E a carga e alguns elétrons não ligantes que vão sofrer alteração. E a gente já vai entender como é que essa alteração ela ocorre. Então, a estrutura do composto não alterna de uma forma de ressonância para outra, passando parte do tempo se parecendo com uma e parte do tempo se parecendo com a outra. Existe apenas uma única estrutura inalterada, que é a do híbrido de ressonância das formas individuais. Esse híbrido de ressonância, né, é uma representação que a gente consegue fazer para algumas moléculas que acabou, na realidade, se encontrando uma maneira de desenhar, né, o que seria a estrutura intermediária, por exemplo, entre a estrutura A e a estrutura B. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? Então, aqui esse é o híbrido de ressonância. No caso do benzeno, vejam lá, eu tenho aqui a seta que indica a ressonância, indicando que o benzeno ele apresenta uma estrutura intermediária entre as duas formas ressonantes. Ah, professor, o que tem diferente? A posição da ligação dupla. Observem aqui, é a posição da ligação dupla que eu tenho de diferente. Neste caso do benzeno, eu consigo desenhar a estrutura híbrida, tá certo? No caso, o híbrido de ressonância é esse que está indicado aqui para baixo, né? Que tem esse círculo central indicando que essas ligações duplas elas vão ter essa movimentação que essas setas vermelhas estão indicando, né? Essa ligação dupla, uma hora está aqui, esta outra vem para cá e esta outra vem para cá. E aí resulta nesta forma de ressonância. Então, didaticamente, nós conseguimos, para o benzeno, mostrar essa ressonância através deste híbrido de ressonância. E aqui eu tenho um mapa de potencial eletrostático dele. Observe que na região central, né, que é justamente onde ocorre esse deslocamento dos elétrons, eu tenho um acúmulo de carga negativa. Por isso que a região ela é vermelha. Então, quais são as regras para que a gente possa justamente, né, produzir essas formas de ressonância? A primeira regra é que as formas de ressonância individual elas são imaginárias. É um mecanismo que a gente encontra para desenhar um dos momentos de uma determinada molécula, tá? Já que aquele ali não é o estado real dela. E a regra 2 é que as formas de ressonância elas diferem somente na localização dos elétrons π ou dos elétrons não ligantes. E a regra 3, as formas de ressonância diferentes de uma substância, elas não precisam ser equivalentes. Como, por exemplo, aqui, né, vejam o ânion acetona. Deixa eu ver se eu coloquei as setas. Não coloquei as setas. Tá bem? Então, aqui, pessoal, observem que eu tenho um deslocamento da ligação π para o átomo de oxigênio,
por isso que ele fica negativo, e essa ligação e essa carga negativa, ela se transforma numa ligação π aqui entre o carbono e o oxigênio. Então vejam a estrutura ressonante resultante. A seta aqui está me indicando o que ocorreu nesta molécula para se transformar na forma ressonante de número 2. A ligação π saiu daqui e veio para o oxigênio, carga negativa, e a carga negativa se transformou numa ligação π. Dessa maneira, você já consegue observar como, né, as formas ressonantes elas vão variando. A regra de número 4. As formas de ressonância obedecem às regras normais de valência. Eu não posso, por exemplo, para um átomo de oxigênio, que eu sei que é bivalente, né, ele só é capaz de formar 2 ligações, eu não posso colocar, por exemplo, para ele 3, 4 ou mais ligações. Não posso colocar para um carbono, como este que está bem aqui omitido, 5 ligações. Por exemplo, se eu só faço esse movimento aqui, colocando uma ligação dupla aqui, olha com quantas ligações esse carbono vai ficar. 1, 2, 3, 4 e a quinta que você acabou de fazer. Então, 5 ligações para o carbono, que a gente sabe que é tetravalente, não é possível. É por isso que, concomitantemente a essa movimentação, eu tenho a saída dessa ligação π, porque aí dessa maneira eu tenho um átomo de carbono bem aqui com 4 ligações. 1, 2, 3 e 4, tetravalente. E a regra de número 5. O híbrido de ressonância ele é mais estável que qualquer uma das formas de ressonância individuais. Isso é um ponto, né, que a gente consegue visualizar melhor através de gráficos, tá, ok? Mas o híbrido de ressonância, se eu faço um cálculo energético para ele, ele sempre vai ter menos energia do que cada molécula ressonante individualizada. Então, a representação gráfica das formas de ressonância. Então, em geral, qualquer grupo de 3 átomos com orbital p em cada átomo possui 2 formas de ressonância. Então, eu vou mostrar aqui para vocês só uma exemplificação, né, para que vocês consigam observar. Sempre que eu vejo, né, essa combinação, ligação dupla, né, aqui é uma ligação dupla, tá? Eu vou até riscar aqui para não ter confusão. Porque lembre que a ligação dupla ela pode ocorrer tanto na parte superior quanto inferior, tá? Mas não indica que aqui é uma ligação tripla, não. Então, sempre que eu tenho essa ligação dupla e um par de elétrons não compartilhados, né, em um outro átomo, eu posso ter essa configuração, onde a ligação π vai para um dos átomos e o par de elétrons não compartilhados se transforma numa ligação π, que é o que ocorreu aqui. Então vejam, quando essa ligação π veio para cá, gerou um par de elétrons, né, aqui no átomo X. E quando esse par de elétrons veio para YZ, se transformou numa ligação π. Vou apagar aqui também para vocês não se confundirem com uma ligação tripla, tá bem? Então basta aqui demonstrar o que ocorre e aqui nesta ligação eu tenho, né, nessa representação, na segunda forma ressonante, eu tenho o que foi gerado pelo movimento de elétrons que eu acabei de mostrar aqui pelas setas. Tá? Olhem lá. Então, vejam, aqui, o que ocorreu em cima, né, veio para cá e esse par de elétrons veio para cá. Então, formou a ligação múltipla aqui e aqui gerou, né, esse par de elétrons não ligantes. E aí a gente vai poder ver vários exemplos, né, onde essa situação ocorre. Vejam lá. Só observar. Aqui ocorreu uma mudança, uma saída do átomo de hidrogênio, tá? Por isso que aqui que o hidrogênio ficou positivo e aí eu tenho essa geração. Aqui, ó, ocorreu isso daqui. Esse par de elétrons veio para o carbono. Então, ele adquiriu essas 2 cargas positivas e o hidrogênio pôde sair. Aqui no íon carbonato, deixa eu ver se eu coloquei, rapidão antes de voltar, antes de passar para cá.
Vejam lá, se eu for fazer uma movimentação de elétrons, eu vou fazer uma para vocês e aí vocês podem fazer a terceira. Aqui no caso são 3. Esse par de elétrons vem para o oxigênio e essa carga negativa, né, vem um par de elétrons para cá. Então vai ficar carbono, esse oxigênio aqui ele fica igual. Aqui, como veio um par de elétrons, formou uma ligação dupla com 2 pares e não mais 6, tá? Porque um par veio para cá. E aqui, como saiu uma ligação, o oxigênio ganhou um par e ficou negativo. Vejam, carbono com 4 ligações, carbono aqui com 4 ligações. Então aqui eu tenho uma estrutura ressonante. E aí eu vou ter uma terceira estrutura ressonante aqui do lado. Tá, gente? Eu estou desenhando com mouse, tá? Por isso que fica assim bem feio. E aí eu posso ter uma terceira estrutura ressonante, que eu posso desenhar, deixa eu mudar aqui de cor. A partir dessa terceira. Dê pause e faça aí. Se você deu pause, o que foi que aconteceu, né, para a gente desenhar a terceira estrutura ressonante? Tá? Essa ligação π volta para cá, porque eu só posso ter uma ligação dupla nessa estrutura, e um par de elétrons veio para cá. Então, carbono, oxigênio, como veio um par de elétrons, agora ele volta a ter 6 mais a carga negativa. Aqui eu não mexi, permanece igual. E aqui, como veio um par de elétrons, e aí ele fica com 2. Vejam, novamente 4 ligações para oxigênio e fiz a movimentação. Caso eu queira retornar para a estrutura inicial, aí eu vou fazer o retorno dele aqui para esse oxigênio e o retorno de um par de elétrons para cá. E aí eu volto para essa estrutura inicial, né? Essa primeira que forma ressonante. Então observem que o íon carbonato ele possui 3 formas ressonantes que tentam, né, fazem uma representação, na realidade, do íon carbonato. Turma, nós chegamos ao final da nossa aula de número 1, Introdução à Química Orgânica, e ao longo de 3 partes, né, nós pudemos relembrar conceitos importantes relacionados à estrutura atômica, a teoria da ligação química, né, como e por que, né, essas ligações vão se formar, passeando um pouco sobre a teoria da ligação de valência, a teoria do orbital molecular, tá certo? Falamos sobre a polaridade da molécula, né, de uma ligação e da molécula, e essa origem baseada na eletronegatividade, uma propriedade periódica, e as consequências dessa polaridade, né, que seria a formação de ligações covalentes polares e apolares, gerando aí uma distribuição desigual de elétrons, mesmo a gente tratando de uma ligação covalente. Finalizamos revendo o conceito de carga formal, uma representação matemática justamente dessa carga esperada, já que não é uma carga real atribuída a um átomo, e finalizamos com a ressonância, né, que é um fenômeno que vai ocorrer quando eu tenho ali uma especificidade da molécula, né, orbitais π disponíveis, ligação π, pares de elétrons isolados, e essas formas ressonantes elas buscam representar a estrutura de um composto específico. Tudo bem? Aqui então a gente finaliza a nossa aula. Vale lembrar que vocês podem encontrar no SIGA o PDF com os slides que foram apresentados por você, que foram aqui apresentados para vocês, uma lista de exercícios,
com questões, né, e também o gabarito destas questões, para que a gente juntos, né, possamos discutir, né, como é que esse conteúdo ele pode ser abordado para vocês durante a prova. Além do mais, vocês têm disponibilizado um campo que é o fórum de dúvidas, aonde vocês podem inserir perguntas, né, e as respostas vão sendo colocadas lá e compartilhadas com todos os outros alunos da turma. Tudo bem? Eu desejo aqui um bom descanso a todos vocês e eu aguardo vocês em breve para que a gente possa iniciar mais uma aula. Até mais!